E aí, galera, seja bem-vindo ao podcast Quase Médicos. Eu sou Luiz Eduardo, sou acadêmico de medicina da FG indo agora, né, para o quinto período, nesse começo de 2022. E eu sou Lucas Flores, acadêmico de medicina da FIP Guanambi, também indo para o quinto período nesse próximo ano. E hoje temos como convidado o professor Décio H. Montenegro. Ele é cirurgião oncológico, tem especialidade em cirurgia videolaparoscópica. Se introduz um pouco melhor para a gente aí, Décio, o local de residência, onde se formou. Olá, pessoal, tudo bem? Inicialmente, queria agradecer o convite, né, a oportunidade de estar participando aqui desse podcast. Dizer que, desde já, que é um prazer poder contribuir. E, como você falou, sou cirurgião oncológico, né, fiz faculdade em Salvador, na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Formei em 2009. Depois fiz cirurgia geral no Hospital Irmanduz, né, no Hospital Santo Antônio, na verdade, Obras Sociais Irmanduz, conhecido como Hospital Irmanduz. E cirurgia oncológica no AC Camargo Cancer Center, que fica em São Paulo, capital. E atualmente trabalho aqui na região, né, em Caeté, Guanambi, como cirurgião geral, cirurgião oncológico, fazendo a parte de videolaparoscopia, como você falou, e professor das duas faculdades, né, no internato da FG e na disciplina de cirurgia ambulatorial, né, na FIP, na FIP Guanambi. E para conhecer agora um pouco mais sobre o senhor, eu queria que o senhor falasse em que momento o senhor decidiu na vida que queria fazer medicina, se foi algo que sabia bem antes, e em que momento também ocorreu a decisão para ser cirurgião, para atuar na área cirúrgica. A decisão para fazer medicina foi um pouco difícil. Na verdade, na minha época que eu fiz vestibular, não era tão forte essa ideia, por exemplo, de teste vocacional. Eu não tinha nenhum médico na família, então estava meio perdido sem saber o que fazer. E meu pai acabou me influenciando um pouco, apesar de não ser médico, me sugeriu, né, que eu fizesse medicina. Minha mãe também achava uma profissão que ela gostava, mas eu não tive nenhuma influência direta, assim, por não ter nenhum médico na família, não tinha nenhum, né, incrivelmente, nenhum médico na minha família. Acabei fazendo medicina, meio que numa escolha aleatória, não tinha assim, uma identificação pessoal muito grande, mas graças a Deus me dei muito bem, né? Assim, gostei muito da minha escolha, me adaptei super bem, acho que foi uma escolha realmente adequada. Hoje tenho muito prazer no que eu faço, né? Que deixa de ser, não é só um trabalho, na verdade é uma realização profissional, uma realização de vida mesmo poder ser médico. Em relação à cirurgia já foi bem mais fácil. Quando primeiras férias, na primeira vez que eu vim de férias, eu vinha para o interior. Naquela época não tinha faculdade de medicina aqui na região, então a gente tinha livre acesso a todos os hospitais que a gente pudesse entrar como estágio. E entre o primeiro e o segundo semestre eu acabei vindo para Caeté. Tinha uma amiga conhecida, mais velha do que eu, que fazia medicina, e ela tinha o costume de ir para o centro cirúrgico acompanhar. Ela me convidou para ir. E eu acabei indo. No primeiro dia que eu fui para o centro cirúrgico, eu me encantei com aquela arte da cirurgia, né? A forma como a cirurgia resolve o problema, né? De uma forma, vamos dizer assim, imediatista. Então, me encantou ver o paciente chegar com um problema e ir para a sala de cirurgia e simplesmente sair sem o problema, né? Eu lembro de cirurgia de hérnia, por exemplo. O paciente chegava com um caroço em uma região, ia para a sala de cirurgia e já saía da sala sem aquele caroço, e aquilo para mim foi fascinante. Então, eu falei, não, é isso aí que eu quero fazer para mim. E ao longo da faculdade, os semestres seguintes, até me formar, eu direcionei toda a minha formação para a parte cirúrgica, o que por um lado foi bom, porque eu me dediquei à cirurgia, por outro lado acabei deixando um pouco de lado algumas outras áreas da medicina, que eu tive que correr atrás depois, né, para aprender, e pronto. E aí eu concluí faculdade já pensando em cirurgia geral. Já a residência de cirurgia oncológica foi outra vez assim, uma decisão de última hora. Na verdade, eu não sabia muito bem o que eu queria escolher para a subespecialidade. Eu entendi que era importante fazer uma subespecialidade, muito embora há grandes cirurgiões gerais que atuam no mercado tendo feito somente cirurgia geral, mas eu entendi que era fundamental a cirurgia oncológica, desculpa, a subespecialização. Agora, o que fazer eu não sabia, porque embora eu tenha muita gratidão pela minha residência de cirurgia geral no Hospital Santo Antônio, né, ainda hoje considerada talvez a melhor residência de cirurgia geral em Salvador, a gente tinha um certo defeito lá, que era o fato de a gente não rodava com especialidades, então a gente não tinha uma visão geral das demais especialidades.
Então, na hora de escolher o que fazer, foi um pouco difícil. Mas eu tinha um preceptor da residência que ele era cirurgião oncológico e me admirava o jeito que ele operava. Para mim, ele era o cirurgião mais seguro da residência. E eu falei assim, não, eu quero operar como esse cara, Dr. Mário Falcão. Eu quero operar como esse cara e acabei fazendo cirurgia oncológica sem ter nenhum contato com oncologia até então. Como eu falei, né, a minha faculdade eu me direcionei basicamente para a cirurgia, acabou que eu não me dediquei muito a outras áreas, então a oncologia para mim era uma incógnita muito grande. Eu fui para a cirurgia oncológica sem ter noção de oncologia, mas graças a Deus a minha surpresa foi muito positiva, me identifiquei muito com a área e hoje estou aí atuando no mercado como cirurgião geral, cirurgião oncológico, muito satisfeito, graças a Deus. Eu tenho uma dúvida sobre a parte da cirurgia oncológica, né? Que como é que o senhor atua nessa área? O senhor atua retirando tumores, retirando massa? É só a parte cirúrgica? Tem alguma interação com a clínica? Tipo, o senhor chega a atender? Nenhum cirurgião pode viver sem ambulatório, né? Então, atendimento faz parte da profissão. Para que a gente tenha um paciente deitado na mesa de cirurgia, a gente tem que ter atendido esse paciente antes, tem que ter conversado com ele sobre a cirurgia, especialmente no contexto da oncologia, porque são cirurgias, não raramente, a gente vai lidar com cirurgias que tem algum risco, né, associado, com cirurgias com risco de sequelas, risco de mortalidade, risco de algumas alterações corporais que podem ser significativas, sejam estéticas ou funcionais. Então, na verdade, o atendimento faz parte. Mas o tratamento clínico, vamos dizer assim, é uma outra especialidade da oncologia, que é a oncologia clínica. Então, a oncologia a gente divide aí em 3 pilares, basicamente, que a gente fala de oncologia clínica, oncologia cirúrgica, ou cirurgia oncológica, que é o meu caso, e a radioterapia. Há também aí outras especialidades diagnósticas, como a radiologia, que é fundamental no auxílio da oncologia, a medicina nuclear, mas os 3 pilares de tratamento, vamos dizer assim, né, são cirurgia oncológica, oncologia clínica e radioterapia. Então, como cirurgião oncológico, a minha parte é, como você falou, né, de forma bem genérica, retirar tumores. Então, é aquilo que nós chamamos de tratamento de tumores sólidos. Nós temos, por exemplo, alguns tumores que não são sólidos, como tumores hematológicos, leucemias e linfomas, por exemplo, em que a cirurgia oncológica praticamente não tem papel nenhum em termos de tratamento. Muitas vezes a gente tem grande utilidade no diagnóstico dessas doenças, mas em termos de tratamento, é tratamento basicamente clínico, uma doença eminentemente sistêmica, né, circula pelo corpo. Mas nos tumores sólidos, por exemplo, um tumor, uma massa que cresça no intestino, no estômago ou no fígado, em que a gente se depara com a situação em que o tumor está localizado ali, loco-regional, que a gente chama, ou no local onde ele nasceu, ou no máximo dos linfonodos da região onde ele nasceu. Então, a cirurgia tem papel fundamental no controle local dessa doença, no tratamento da lesão onde ela nasceu. Então, o nosso objetivo fundamental, primário, vamos dizer assim, é tirar essas lesões por completo, né? E todas as eventuais áreas de drenagem regional que ela tem, no caso dos linfonodos aqui. Quando a gente se depara com doença metastática, que a gente chama quando o paciente tem doença disseminada para outros órgãos, então a cirurgia oncológica ela acaba perdendo um pouco o papel terapêutico, vamos dizer assim. Há algumas exceções para o que eu estou falando, mas em geral acaba perdendo o papel terapêutico porque quando a doença é metastática, a gente já entende que se trata de uma doença disseminada pelo corpo, então a gente precisa de um tratamento que também acompanha o corpo todo, seria medicamento, né, aplicado de forma intravenosa. Mas existem algumas situações em que a cirurgia tem papel de tratamento paliativo, quando o paciente, por exemplo, mesmo que eu não vá curá-lo com aquela cirurgia, eu consigo oferecer um benefício, um alívio de sintomas ou uma resolução de algum problema agudo para que esse paciente possa fazer o tratamento sistêmico, né, que a gente chama, que é com quimioterapia, de uma forma mais segura. Um exemplo, o paciente tem um tumor de reto metastático com doença disseminada, porém ele está obstruído, né? Ele está com uma obstrução intestinal por conta do tumor. Então a cirurgia oncológica tem que entrar de alguma forma para desobstruir esse paciente para que ele vá fazer a quimioterapia sem estar obstruído, senão ele não aguenta fazer o tratamento. Com relação ao pós-operatório, segmento pós-operatório, o cirurgião oncológico, ele só faz aquela parte bem após o procedimento mesmo, ou ele dá um segmento com tratamento clínico também? Não, a gente faz as duas coisas. O segmento pós-operatório ali, né, durante a internação do paciente,
ele é feito pelo cirurgião que operou ou por uma equipe, né, que caso ele disponha de uma equipe. Enquanto o paciente está internado, como eu falei, cirurgia oncológica é uma cirurgia que geralmente está associado, né, a uma cirurgia que tem alguns riscos de algumas complicações menores ou maiores, ou até mesmo de mortalidade. Então, esses pacientes precisam ter um acompanhamento muito específico durante a sua internação, para que a gente perceba rapidamente as complicações ou para que a gente até mesmo evite em algumas situações. Depois que esse paciente se recupera da cirurgia a ponto de ter condições de alta, a gente não simplesmente libera o paciente para nunca mais vê-lo. Ele vai ter acompanhamento conjunto com outras especialidades. Por exemplo, se ele vai fazer quimioterapia, ele vai fazer acompanhamento com o oncologista clínico. Durante o tratamento com quimioterapia, ele vai estar com o oncologista clínico, mas ao final do tratamento, ele vai voltar com o cirurgião para que a gente faça acompanhamento conjunto. Então, geralmente, a gente faz esse follow-up oncológico nos primeiros 2 anos, de 3 em 3 meses, no segundo ao quinto ano, de 6 em 6 meses, e do quinto ano em diante, uma vez ao ano. Sempre em conjunto, tanto o cirurgião quanto o oncologista clínico. O radioterapeuta, se esse paciente tiver feito radioterapia, em alguns lugares também faz esse segmento, né? Mas predominantemente esse segmento é feito pelo cirurgião oncológico e pelo oncologista clínico. Há alguns cirurgiões que liberam esse acompanhamento só para o oncologista clínico, né? Mas isso depende muito da formação, da escola da pessoa. Na minha prática, eu gosto de fazer acompanhamento conjunto, porque 2 pessoas avaliando, né, identificam com mais facilidade, eventualmente, uma recidiva. A chance de você perder uma recidiva e não detectar uma recidiva precocemente é menor. Esse é o objetivo do segmento, que a gente, infelizmente, a gente não tem como garantir cura para ninguém, né? A gente não tem esse poder. Nós podemos propor a cura. O tratamento, ele é tratamento com intenção, né? A gente fala assim, intenção de cura ou intenção paliativa. Então, quando eu falo tratamento com intenção de cura, é que assim, olha, eu estou fazendo tudo para que essa doença seja curada. Porém, só o tempo vai me dizer se isso vai acontecer. Então, é nesse tempo que a gente tem que ficar atento, porque se não curar e a doença voltar, o nosso papel aqui é identificar precocemente para ou operar essa recidiva ou iniciar a quimioterapia no tempo adequado, em alguns casos, inclusive, ainda com a intenção de curar esse paciente. Professor, agora com relação ao mercado de trabalho do cirurgião oncológico, como que funciona mais ou menos? Porque não é uma subespecialidade que eu vejo muito aqui na região. Então, como é que é essa questão da concorrência? Olha, depende muito, como você falou, da região. O que acontece? Cirurgia oncológica não é uma especialidade na qual a gente com tanta procura assim, porque algumas pessoas entendem que ela não traz uma qualidade de vida muito adequada, no sentido de que você sempre está envolvido com cirurgias longas, cirurgias difíceis, cirurgias com potencial de complicação elevado. Então, você sempre está com pacientes internados com risco de complicação. Então, assim, são cirurgias que às vezes demoram 4, 6, 8 horas, né? E algumas pessoas não desejam fazer essa especialidade por conta disso. Então, de uma forma geral, quando você compara, por exemplo, com coloproctologista, é um número muito menor de cirurgiões oncológicos que nós temos do que os cirurgiões de coloproctologia. Outra coisa é que essa especialidade, ela geralmente está associada com grandes centros, né? Então, quando eu fiz a minha residência, eu tinha convicção de que estava aí abortando um plano de voltar para a minha região. Eu sou de Caetité, né? E tinha esse desejo de voltar, mas quando escolhi fazer cirurgia oncológica, eu entendi naquele momento que isso não seria possível. Mas com o tempo eu percebi que eu estava enganado, na verdade, que é evidente que tem algumas cirurgias que eu não consigo fazer aqui na região, por questão de estrutura mesmo. A gente tem algumas limitações, por exemplo, eu não tenho radioterapia aqui, eu não tenho uma coisa que ajudaria muito, que seria biópsia de congelação, que é aquele modalidade de anatomia patológica em que a gente tem um resultado ainda durante a cirurgia, né, que às vezes muda a conduta e tal, mas de uma forma adaptada, a gente consegue fazer a cirurgia oncológica aqui, mesmo com a estrutura um pouco inferior aos grandes centros. Quando a gente considera que a evolução está chegando em todos os lugares, então nós já temos, por exemplo, perspectiva de UTI, né, na nossa região. Já temos em Guanabi a UTI do regional, temos hospitais privados com intenção de abrir UTI, temos outro UTI também funcionando em Caetité. Então, assim, essas coisas vão melhorando, né, o nosso cenário e a perspectiva da especialidade.
quando você considera, por exemplo, Salvador, Vitória da Conquista, aí já é um pouco diferente, porque existe a estrutura bem difundida mesmo em vários hospitais, e você tem um número grande de cirurgiões oncológicos. A concorrência realmente é um pouco maior, mas tem espaço para todo mundo. Outra diferença do nicho aí de mercado é que quando você considera, por exemplo, Salvador, Vitória da Conquista e tal, você tem subespecialidades cirúrgicas que trabalham com câncer sem ser cirurgião oncológico. Por exemplo, você tem o cirurgião de cabeça e pescoço, que opera câncer de cabeça e pescoço, né? Inclusive câncer de tireoide. Você tem um mastologista que opera câncer de mama. Você tem um cirurgião aparelho digestivo que opera tumor do trato digestivo. Aqui na nossa região acaba vindo tudo para cirurgia oncológica. Nós temos mastologistas aqui também na região, mas a demanda de câncer de mama, por exemplo, é grande e acaba que vem muito paciente de câncer de mama para mim, o que você não vê acontecer, por exemplo, em Salvador. Cirurgião oncológico operar a mama é uma coisa mais rara, né? Mas nós temos formação para isso, para operar todas essas coisas. Aqui eu não faço cabeça e pescoço por questão de pessoal mesmo. Eu não me considero apto para operar tumores de cabeça e pescoço, com exceção de tumor de tireoide. Tireoide a gente faz com alguma frequência aqui, justamente porque não tem cirurgião de cabeça e pescoço operando rotineiramente aqui na região. Então, tireoide a gente acaba fazendo. Então, essas diferenças existem de acordo com o mercado. Mas aqui, para uma cidade interior, como Caeté, como Guanabi, por exemplo, nós temos que entender que temos algumas limitações em termos de estrutura, que nos impedem de fazer algumas poucas coisas dentro da oncologia, mas não nos impedem de fazer aquilo que é mais frequente dentro das doenças oncológicas de tratamento cirúrgico, vamos dizer assim. Então, tumor trato digestório, como eu falei, com exceção de esôfago, porque é um pouco mais complicado do ponto de vista de pós-operatório, e pâncreas, né? De cabeça de pâncreas também é um pouco mais complicado, mas, por exemplo, tumor de estômago, tumor de cauda de pâncreas, tumor de intestino delgado, tumor de intestino grosso, tumores ginecológicos, tumores de pele, tumores de partes moles, que a gente chama, enfim, todos esses tumores que eu falei aqui, a gente tem condições tranquilamente de fazer aqui na região, como temos feito. Eu queria saber um pouco mais, que o senhor falasse, no caso, sobre a parte psicossocial da oncologia, que no episódio passado, a gente trouxe aqui a professora, a doutora Marina, né, que ela é mastologista, e falou, né, do contato com a parte psicossocial, né, do paciente ali, que ele descobre que tem o câncer, tem todas aquelas fases que ele descobre o câncer até o pós-operatório, que a gente sabe ali que tem riscos de diversas complicações. O senhor, no caso, atua mais na cirurgia, mas o senhor também tem um ambulatório, o senhor tem muito contato com essa parte? O senhor, você pode dizer que já se acostumou ou que ainda é difícil lidar com essa parte? Não, com certeza é difícil. Com certeza é difícil. Essa é outra diferença, né, que a gente tem quando compara com grandes centros, porque quando você pega um lugar como Salvador, por exemplo, onde você tem um oncologista clínico em larga escala atuando, você, essa parte mais psicossocial, como você falou, ou vamos dizer assim, um momento mais delicado da vida do paciente, fase final de vida e tal, geralmente o cirurgião não tem tanto contato com essa parte. Então a gente tem essa, vamos dizer assim, vantagem em relação à oncologia clínica. Aqui na nossa região, por exemplo, em Caeté, nós não temos oncologista clínico. Agora, está começando aí a Unacom, a gente tem a expectativa de que isso seja um pouco mais frequente, né? Mas, como a gente não tem, então esses pacientes que se internam, que são internados por complicações clínicas ou fase final de vida, geralmente são acompanhados pelo médico clínico, mas requer aí que a gente, como oncologista, dê um suporte. Então, a gente acaba convivendo um pouco mais com essa fase final. É uma coisa ruim da profissão, porque existe um percentual não desprezível de pacientes em que a gente vai, de alguma forma, chegar nesse momento, né, na fase final de vida, numa situação um pouco mais complicada. Mas o que eu posso dizer é que não é a maioria dos pacientes. Graças a Deus, a maioria a gente consegue ter bons resultados, especialmente quando a gente encontra aí doenças iniciais. Mas nos casos em que a gente se depara com essa fase psicológica, assim, né, fase final de vida, sofrimento e tal, é algo muito desgastante, que requer paciência, requer entendimento, muita compreensão da parte da equipe profissional. Às vezes, os pacientes são pacientes hipersolicitantes, vamos dizer assim, né? Eles estão pacientes em uma fase em que eles precisam de muita assistência, eles solicitam demais essa assistência, e cabe ao médico ter o bom senso de entender que
que é uma fase que ele está passando, que ele precisa dessa resposta, né? Mesmo que isso vá gerar em você um trabalho a mais, um desconforto a mais, a gente tem que entender que, como um todo, né, é um ser humano que está ali diante de nós, e tem uma máxima que eu costumo dizer dentro da oncologia, que é assim: sempre existe algum tratamento, porque infelizmente ainda tem esse conceito muito assim, não tem tratamento para câncer não, tal. E o que eu digo é que sempre tem algum tratamento. Em alguns pacientes você consegue fazer um tratamento com intenção curativa, em outros pacientes você consegue fazer um tratamento com intenção paliativa, que é quando você às vezes não consegue prever que essa doença vai ser eliminada, mas você consegue controlar a doença, prolongar a vida do paciente pelo maior tempo possível, com a melhor qualidade possível. E tem algumas situações, porém, que o paciente não suporta nenhum tipo de tratamento oncológico. Mas ainda assim, nós temos o que nós chamamos de tratamento paliativo, que é quando você tem o conforto dos sintomas na fase final. Se eu não consigo garantir cura para o paciente, ou até mesmo melhora da sua doença, redução da doença, se eu não consigo garantir isso, o que é minha obrigação garantir como profissional é a dignidade na sua fase final de vida, a ele e aos seus familiares. Então, essa parte psicossocial ela é extremamente importante, a gente tem que ter paciência, ter compreensão e, acima de tudo, ter amor, né? Amor pela profissão, amor pela vida, amor pelas pessoas, para que a gente possa oferecer aí a melhor assistência nessa fase final. Aqui, como eu falei, né, nós não temos, até tem na região paliativista, né, que é essa especialidade que está crescendo bastante, inclusive, acerca dos cuidados paliativos, nós temos um oncologista clínico, mas não em larga escala que a gente possa ter essa assistência de fácil acesso, como nós temos em Salvador. Em Salvador, o paciente tem uma situação como essa, você pede uma interconsulta com o paliativista, e o paliativista faz toda essa parte, ele tem uma formação mais adequada para isso. Aqui, como nós não temos isso tão disponível, a gente acaba fazendo mesmo os cirurgiões, ou até mesmo o clínico mesmo. Então, na verdade, qualquer profissional médico pode se deparar com essa situação no paciente oncológico. Professor, já entrando então nessa parte de dificuldades, lá no primeiro workshop de técnicas cirúrgicas que teve, o senhor falou justamente das dificuldades da carreira do cirurgião. Para quem não teve a oportunidade de estar nesse workshop, eu gostaria que você falasse um pouco, assim, de forma bem resumida mesmo, quais seriam esses desafios na carreira do cirurgião, quais seriam essas dificuldades? A cirurgia geral, ela é uma especialidade conhecida por requerer algumas características do profissional, né? Dentre elas, a mais temida é a resistência física, é uma especialidade que gera muito empenho físico mesmo, né? Residência puxada, poucos períodos de sono em alguns momentos da residência, estresse psicológico intenso, sobrecarga de trabalho, cirurgias prolongadas, como eu falei, né? Ficar em pé por muito tempo e tal. Isso aí, desde a cirurgia geral, a gente se depara muito com isso, e essa é uma das dificuldades que, de início, assim, afugenta muitas pessoas da cirurgia geral. Também falei lá no workshop, né, sobre a necessidade de que a gente tem que ter um controle emocional muito grande. A gente tem que ter a capacidade de tomar decisões, às vezes com algum tempo a mais para pensar, outras vezes sem muito tempo para pensar, às vezes no intraoperatório tomar decisões das quais dependem o sucesso da cirurgia, o resultado na vida do paciente. E a gente tem que ter um controle emocional, né, para isso. O que mais que eu falei? Bom, então, resistência física, controle emocional, sabedoria, né, para tomar decisões, e conhecimento. Todas essas coisas, elas requerem conhecimento. Então, como é que eu vou tomar decisão se não tiver conhecimento? Né? E conhecimento de anatomia, conhecimento de técnica operatória, conhecimento de fisiopatologia das doenças. Quando eu vou fazer uma cirurgia, eu tenho que entender por que eu estou fazendo aquilo. Não é simplesmente seguir um manual de montagem de guarda-roupa, por exemplo. Né? Eu tenho que entender a razão pela qual aquilo aconteceu e o que eu tenho que fazer na cirurgia. Então, todas essas informações são importantes para que, quando, por exemplo, se a situação sai um pouquinho do habitual, eu tenho que ter um raciocínio lógico para tentar resolver aquele problema. Né? E eu poderia resumir isso aí tudo, né, em um termo, né, uma expressão, em duas palavras aqui, que são úteis para qualquer, assim, contexto da vida humana, e afunilando um pouquinho mais para qualquer contexto da medicina, que é bom senso. Bom senso é uma coisa que não faz mal a ninguém. Doses de bom senso em qualquer decisão são extremamente úteis e são fundamentais para que a gente tenha sucesso. Então, os desafios do cirurgião, como você perguntou, né, a princípio, desde a sua residência, lidar com uma profissão que requer resistência física, controle emocional. Às vezes você vai lidar com momentos de estresse muito grande,
podemos dizer que é insalubridade, noites operando, abandonar a família, abandonar eventos familiares, né, dar plantão, que não é uma coisa restrita só à cirurgia geral, mas ao médico como um todo. Então, todas essas coisas requerem um desafio. A boa notícia é que, uma vez que o profissional, especialmente se ele se subespecializar, uma vez que ele começa a se estabelecer no seu mercado, né, no mercado que ele escolheu para trabalhar, essa situação costuma ficar, se o profissional tiver sabedoria para direcionar essas coisas, essas dificuldades costumam ficar um pouco menores ao longo do tempo. E a gente consegue ter uma boa qualidade de vida como cirurgião, especialmente se fizer subespecialização. O senhor falou que tinha, no começo, acho que foi o Lucas falou, que tinha especialidade em videolaparoscopia. Eu fiquei em dúvida, que eu não cheguei a ver esse procedimento. No caso, é um procedimento cirúrgico que vai por meio de pinças ali, e a câmera introduzida no abdômen, e outra é somente no abdômen que você realiza a videolaparoscopia? A cirurgia minimamente invasiva, como nós chamamos, né? A videolaparoscopia é uma das formas de cirurgia minimamente invasiva. É uma cirurgia, como você falou, né? A gente faz o que é feito na cirurgia aberta, porém sem a necessidade de grandes incisões. Então, a gente vai usar para isso pequenas incisões, pelas quais a gente vai introduzir, trocáteres, que são dispositivos que permitem a introdução de câmeras, né? No caso, a ótica, e as pinças, tesouras, enfim, diversas coisas que a gente pode precisar utilizar. A gente consegue fazer a mesma coisa que é feito na cirurgia aberta para aquela mesma doença, porém, de uma forma muito menos mórbida. Permite ao paciente menos dor no pós-operatório, uma recuperação muito mais rápida, né? E, às vezes, até uma segurança maior na cirurgia. Às vezes, algumas são mais fáceis por vídeo do que abertas. Claro que quando a gente está falando aqui depois de um bom período de treinamento, de capacitação, a laparoscopia tem uma curva de aprendizado que não é tão pequena, dependendo do tipo de cirurgia que vai ser feita, mas é uma coisa que veio para ficar. A gente não pode nem dizer que é o futuro mais, porque já é o presente, tá? Já é a realidade que deve ser disseminada cada vez mais. Infelizmente, a gente ainda tem muitos lugares, especialmente pelo SUS, onde a laparoscopia não é feita, mas o nosso objetivo é que isso seja uma realidade em todos os lugares. Quando a gente se refere ao termo videolaparoscopia, né, pela formação da palavra, essa expressão lapa, né, de laparou, ela tem a ver com abdômen. Então, a gente está falando de laparoscopia, a gente está falando de cavidade abdominal. Mas nós temos, por exemplo, toracoscopia, que é essa mesma cirurgia por pinças feitas dentro do tórax, videotoracoscopia. Nós temos hoje várias outras variações da laparoscopia. Nós temos artroscopia, que é a manipulação das articulações, né, que os ortopedistas usam para fazer tratamentos de doenças articulares com menor morbidade. Revolucionou, por exemplo, o esporte, né? Os jogadores de futebol fazem artroscopias de recuperação infinitamente mais rápido do que as cirurgias abertas convencionais. Nós temos, por exemplo, os procedimentos diagnósticos, como endoscopia e colonoscopia, são variações da mesma ideia, né? Onde você entra com a câmera dentro de um órgão aí, só que nesse caso não é cirurgia, porque você não abre nada, você entra pelas cavidades naturais do corpo. Então, você tem rinoscopia, você tem laringoscopia, você tem todas essas coisas que permitem a visualização através de uma ótica. Em termos de cirurgia mesmo, a gente tem as cirurgias abdominais, que são laparoscópicas, e nós temos as cirurgias torácicas, que são as toracoscópicas, e até as de partes moles, até de cavidades menores. Por exemplo, você tem como fazer tireoidectomia por laparoscopia, embora não seja algo tão disseminado assim. Você tem como fazer linfadenectomia inguinal, por exemplo, por vídeo, né? Eu falei laparoscopia, só corrigindo, por vídeo, por cirurgia por vídeo, né? Não é laparoscopia porque não é cavidade abdominal, né? Você tem como fazer essas coisas por vídeo também de forma minimamente invasiva, mas não são tão disseminadas quanto a toracoscopia e principalmente a laparoscopia. Uma evolução da laparoscopia é a cirurgia robótica, né? Onde você também usa a laparoscopia, só que esses instrumentos são controlados de forma mecânica por um robô, o qual é controlado por um cirurgião que está fora de campo, ele controla. Na cirurgia robótica você tem algumas vantagens, como, por exemplo, ele elimina um pouco o tremor essencial, todas as pessoas têm. Ele permite uma visão em 3 dimensões, enquanto a laparoscopia só em 2 dimensões. Ele dá ao cirurgião o controle da câmera, o cirurgião controla onde ele quer ver, que é uma coisa que ajuda muito na cirurgia. E ele dá também a possibilidade de as pinças serem articuladas. Então, elas simulam os movimentos da mão como
a laparoscopia é movimento reto, a pinça faz isso e isso. A robótica, as pinças fazem isso, né? Acompanha, você consegue fazer todo esse movimento. Então, amplia muito a possibilidade de atuação dentro das cavidades. Agora, falando um pouco mais sobre a residência em cirurgia geral, o senhor já até mencionou que é um período que requer muita resistência física e mental. A nossa última convidada também, a doutora Marina, também já falou que foi um momento muito intenso da formação, mas eu queria que o senhor falasse como é que foi a experiência do senhor na residência de cirurgia geral, se realmente é tão difícil quanto dizem, se é pior ainda, como que foi? Olha, de fato, é um momento difícil, né? Na verdade, é uma fase de transição, especialmente se você considerar aí o profissional saindo da faculdade para entrar na residência, você se depara com um nível de tensão, estresse de trabalho que você nunca teve na vida. Nós temos a tendência, todas as pessoas, de achar que o problema que nós estamos passando naquele momento é o maior do mundo, né? Por exemplo, vocês estão indo para o 5º período, vocês falaram, né? Então, assim, quando vocês olham para o calor de medicina desesperado com aquela matéria lá, você pensa assim, vocês não viram nada ainda, né? Mas quando vocês estavam lá, vocês estavam desesperados igual. Você fala assim, deixa quando chegar no 4º período, 5º período, vocês vão ver o que é bom. Então, assim, quando eu fiz subespecialização, eu vi que a situação foi muito pior. Mas quando eu estava na cirurgia geral, né, que o momento em que a gente está vivendo aquilo ali, de fato é uma situação muito tensa, desgastante, cansativa, né? Junto a tudo isso que eu falei, dorme pouco, acorda cedo, trabalha muito, nível de responsabilidade aumenta estupidamente na sua vida, assim, você, até então você, a sua formação não exigia responsabilidade com outras pessoas, no máximo com você mesmo. Quando você estudava para a prova, você estuda com a responsabilidade de você mesmo. A hora que você começa a trabalhar e cuidar de pacientes, isso aumenta absurdamente o nível de tensão, né? Então, assim, é um momento difícil, é um momento tenso, mas, né, se a pessoa realmente estiver acertada na sua escolha de ser cirurgião, se aquilo for para ela mesmo, o que eu posso dizer, por experiência pessoal minha, é que é sensacional. Sensacional, assim, a gente cansa, a gente se estressa, mas a gente, quanto mais trabalho tiver, mais a gente vai gostar. Então, até falei essa expressão que a gente, lá no workshop, né, a expressão que nós criamos nós criamos não, né, na verdade nós usamos na residência, já é uma expressão utilizada, mas nós usamos, que era, a gente falava assim, é bom porque tá ruim, seria melhor se fosse pior, né? Então, assim, tá difícil, tá, mas quanto mais difícil ficar, melhor vai ser, porque mais a gente vai trabalhar, mais a gente vai aprender, né? E, infelizmente, esse é um conceito que tem se perdido, as pessoas agora vivem pela lei do menor esforço. Isso não é uma coisa saudável para a área de medicina. Quanto menos você aprender, menos você vai ter capacidade de cuidar dos outros no futuro. Mas vamos torcer para que se resgate o conceito de que a fase de aprendizado é fase de trabalhar mesmo e vai ter. Primeiro tem que roer o osso para depois ter o filé. Eu não entendi quando o senhor falou que quando o senhor entrou na sua especialização, o senhor percebeu que era mais difícil que a cirurgia geral? A sua especialização foi mais puxada? Sem dúvida nenhuma. No meu caso, pelo menos, né, cirurgia oncológica, assim, tem a menor comparação. Menor comparação. Assim, por exemplo, eu achava extremamente cansativo na cirurgia geral eu chegar no hospital às 5h30 da manhã e sair às 8 da noite, sem parar, trabalhando. Na cirurgia oncológica, tinha dia que eu não conseguia ir para casa, por exemplo, que eu tinha que dormir no centro cirúrgico, na maca, em algum consultório, porque se eu fosse em casa, eu não conseguiria chegar a tempo no dia seguinte para poder ver meus pacientes. Então, por exemplo, você tinha que começar, o centro cirúrgico terminava às vezes 1h30 da manhã, um exemplo, isso com cirurgias eletivas, né? Estou falando nem de urgência, não, com cirurgias eletivas mesmo, programadas. No outro dia, começar às 7 horas da manhã, 7h30, a cirurgia ou ambulatório, só que você tinha que, antes disso aí, prescrever e evoluir 15, 20 pacientes, por exemplo. Então, você tinha que começar essas atividades às 4h30, 5 da manhã. Então, assim, terminou 1h30 da manhã, 2 horas, e eu tenho que começar às 4h30 de novo. Se eu for para casa, o tempo que eu vou perder indo para casa, tal, eu não consigo dormir, nada. Então, eu preferia deitar ali em algum lugar, dormir um pouquinho ali e no outro dia já emendava. Então, assim, em termos claro que não foi a residência inteira, assim, depende do estágio, né? Teve outros estágios que foram bem mais tranquilos e tal. Mas, de uma forma geral, o nível de trabalho não tem a menor comparação. A cirurgia oncológica é muito mais cansativo do que a cirurgia geral.
Agora, você tem algumas especialidades que não são tanto assim. Por exemplo, né, cirurgia plástica costuma ser uma residência um pouco mais tranquila, né? Tem algumas outras áreas dentro da cirurgia também que costumam ser um pouco mais tranquilas. Mas, em geral, a subespecialidade costuma ser um pouco mais puxada do que a formação geral, a formação de cirurgia geral. Mesma coisa as residências clínicas, né? A pessoa faz clínica médica e depois ela vai fazer, sei lá, uma subespecialidade e às vezes o trabalho também vai ser maior. Parece que a gente fala isso no sentido de querer assustar, né? Na intenção de assustar, de botar medo. Mas eu me lembro com muita alegria de ter vencido tudo isso, sabe? Me lembro com muita alegria dos momentos, né, que eu estava ali na residência, cansado, e a gente dava risada 2 da manhã, falava, que vida que a gente está levando e tal, mas ninguém pensava em desistir, sabe? Alguns desistiram, mas aqueles que ficaram até o fim, eles não pensaram em desistir, sabe? Assim, pensar em desistir, que eu digo assim, não, eu vou realmente desistir, já deu para mim, amanhã eu vou embora e tal, não, mas às vezes vem aquele pensamento, né? E aí, velho, será que vai dar para ir até o fim e tal? E a gente conseguiu. Eu não me lembro com rancor, com mágoa, não. Pelo contrário, me lembro com a sensação de dever cumprido, com a sensação de superar meus limites de uma forma muito grata, sabe? De uma forma muito feliz. É o pensamento que eu tenho. Então, o objetivo não é desencorajar ninguém, é encorajar. Dizer assim, ó, é puxado, é difícil, mas vale a pena. Vale muito a pena. Claro, se esse for se a pessoa tiver aptidão para isso, né? Agora, alguns colegas, eles mandaram perguntas no Instagram, e aí acho que teve até umas 2, 3 perguntas sobre qual seria, no ponto de vista do senhor, claro, as melhores opções de fazer residência para cirurgia geral aqui no Brasil. Quais seriam os melhores locais? Essa pergunta é muito difícil de responder. Tem muitos lugares bons, muitos lugares bons. Eu consideraria alguns fatores aí. Se a pessoa pensa em fazer uma subespecialidade, a residência de cirurgia geral, é claro que ela é importante, mas ela acaba ficando um pouco secundária do ponto de vista de formação. Claro, se a pessoa fizer uma residência muito ruim, e há, infelizmente, algumas que são muito ruins, isso compromete a sua formação como subespecialista. Mas, se for uma residência mediana para boa, existem alguns fatores a ser considerados que são tão importantes quanto a qualidade de serviço. Por exemplo, a pessoa, né, era a realidade que eu vivia lá, talvez não a realidade daquilo que a gente vai ver. A pessoa mora em Salvador e o plano dela é ficar em Salvador, é voltar para trabalhar em Salvador, para continuar em Salvador. Eu recomendo que essa pessoa faça a residência de cirurgia geral em Salvador. Porque quando você está no internato, as pessoas conhecem você, veem quem você é, mas no futuro elas não vão lembrar de você como interno. Assim, no sentido de que, assim, a não ser... Na grande maioria das pessoas que vão ser ali dos 95% da curva de Gauss, não vão ser lembrados. Existem pessoas que são diferenciadas demais para mais e outros para menos. Esses podem ser lembrados, né? Mas, assim, o residente não. O residente, ele é lembrado. Então, se o cara fez residência na cidade onde ele quer trabalhar, isso, ainda que ele vá fazer a subespecialidade fora, quando ele voltar, as pessoas sabem quem ele é. Ele é lembrado, ele tem mais oportunidade de trabalhar. Então, por exemplo, eu fiz residência em Salvador, cirurgia geral. Na época, até fiz prova para ir para São Paulo. Não passei para o serviço que eu queria, fiquei triste, mas hoje eu dou graças a Deus que eu não tenho passado. Porque quando eu voltei para Salvador, todo mundo me conhecia, né? As pessoas me abriram as portas de um jeito que foi muito mais fácil. Eu digo que não é a realidade de vocês, mas talvez seja até vocês formarem, entendeu? Porque há uma possibilidade real de que a gente tenha residência de cirurgia geral aqui no futuro, né? Eu sei que há umas perspectivas de que isso aconteça. Então, por exemplo, a pessoa é de Guanabi, ela quer voltar para Guanabi, por exemplo, quer trabalhar aqui na região, eu acho uma boa opção fazer a residência, desde que o serviço que seja formado aqui na região seja um serviço de, no mínimo, uma qualidade mediana. Mas, tirando essa consideração aí, a minha recomendação é que a pessoa procure um serviço onde ela tenha aliado a um bom volume de trabalho, volume cirúrgico, onde se opera bastante, um serviço que tenha um grande volume, juntamente com um serviço que tenha uma preocupação acadêmica, ou seja, que você tenha discussão, que você tenha debate, que você tenha aulas, que você tenha discussão de artigos, que não seja só tocação de serviço. Dentro do contexto da Bahia,
nós temos em Salvador algumas boas residências, boas mesmo. O local onde eu fiz a residência, se eu não estiver enganado, o Marina fez lá também, não tenho certeza, no Irmanduce, é um excelente local, né, para fazer residência de cirurgia. Nós temos outros hospitais bons, como, por exemplo, o Hospital Naneri, o Hospital das Clínicas, o Robert Santos, são hospitais bons. Existem outros bons, mas esses são os que se destacam mais, né, em termos de qualidade de assistência, de qualidade de trabalho e da parte acadêmica. Obviamente que eu vou puxar a sardinha para o Irmanduce, né, recomendo fortemente o Irmanduce como serviço de residência, não só pela formação que eu tive, mas porque conheço bem as pessoas que estão lá, são amigos que ficaram mesmo, eram meus preceptores, hoje são amigos. E fora da Bahia você tem serviços muito bons. No interior do estado também tem serviço de cirurgia, mas eu já não conheço tanto para dizer, né? Em Conquista tem, em Itabuna tem, em Feira de Santana tem, e como eu falei, nem possivelmente deve surgir aqui em Guanabi ou Caetité em breve, e eu não sei se já tem algum outro local, né? Talvez tenha surgido desde quando eu saí, mas os serviços mais conhecidos são esses de Salvador. Em São Paulo tem diversos serviços muito bons de cirurgia. Em Belo Horizonte também tem serviços bons de cirurgia geral. Rio de Janeiro tem. Em São Paulo são os mais conhecidos. O Hospital Santa Marcelina, Santa Casa de São Paulo. A Beneficência Portuguesa, acho que tem um serviço de cirurgia geral também. Servidor Público Estadual, Servidor Público Municipal. Então, são diversos hospitais que têm serviços conhecidos de cirurgia geral. O que tem que se levar em consideração também, talvez esquecendo de falar, é o seguinte. Infelizmente, existe uma coisa chamada protecionismo dentro do serviço de residência, que é assim, para você fazer uma subespecialidade em certo serviço, você sai na frente se você tiver feito cirurgia geral naquele serviço. Então, por exemplo, meu sonho é fazer cirurgia vascular na USP. Só serve para mim se for lá. Então, faça cirurgia geral na USP, senão você vai ter uma dificuldade muito maior para entrar. Certo? Se estiver na hora lá da segunda fase, se tiver eu que fiz cirurgia na Irmanduce e alguém que fez cirurgia geral na USP para entrar para uma vaga de vascular, vai entrar o cara de lá, entendeu? Então, assim, infelizmente essa é uma realidade. Não é uma acusação leviana que eu estou fazendo, mas é uma constatação universalmente conhecida aí de que isso acontece. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração também. Agora, se não for o caso, se for fazer, por exemplo, cirurgia oncológica, a prova era feita pelo SUS São Paulo. Não tem cirurgia geral na Camargo, que era onde eu queria fazer cirurgia oncológica, lá não tem cirurgia geral, então não tinha essa situação, entendeu? Para mim não fez diferença. Mas USP, Escola Paulista de Medicina, Santa Casa de São Paulo, são tradicionalmente conhecidas por haver protecionismo, e os colegas que fazem residências básicas lá, no caso cirurgia geral, eles já são conhecidos, né? Então, assim, não é que... Veja, eu não estou dizendo que vamos dizer assim, o cara lá foi muito mal na prova e você foi muito bem, ele passa na sua frente. Mas assim, vocês entraram num patamar semelhante para a segunda fase. Na segunda fase, para escolher análise de currículo e tal, primeiro, para começar, os caras já conhecem a formação do que está lá, né? Então ele já, com certeza, sai na frente. Mas não é questão de injustiça, não quero acusá-los de injustiça. Mas eu quero considerar, assim, que nas situações limítrofes de decisão pende para o lado de quem eles já conhecem, isso é natural. Eu fiquei com uma dúvida, mudando de assunto meio radicalmente, que o motivo que o senhor começou a ser professor de medicina, né, ser docente, acho que o senhor começou primeiro na FIP, depois na PFG, se o senhor já tinha desejo antes, foi uma coisa de repente? Não, nunca pensei em ser professor, especialmente professor de sala de aula, né? Realmente nunca tive esse pensamento. Eu entrei por influência de Dr. Alan, que é meu colega de trabalho, já professor da FIP desde que a FIP abriu, em Guanabi, mas eu não tinha esse plano, não tinha esse pensamento, né? Não fiz mestrado, essas coisas que poderiam aumentar um pouco as possibilidades. Não era meu plano. Aliei aí a uma possibilidade de contribuir juntamente com a necessidade que a instituição tinha de um profissional, e não me arrependi, entrei, gostei, continuo até hoje. Atualmente não estou mais em sala de aula, como assim, mas só em estágios práticos, né? No caso, cirurgia ambulatorial e no internato. Já no internato, eu já tinha trabalhado com isso em Salvador, e eu gosto
porque, na verdade, você inclui o acadêmico no seu dia a dia, né? Na sua realidade. Então, assim, a gente não precisa criar nada, a gente não precisa falsear nada, a gente simplesmente coloca a verdade. No caso da aula de sala de aula, né, não é falsear também, mas eu preciso me adaptar à nova realidade, eu preciso produzir aulas, né, de PowerPoint, eu preciso criar estratégias de alcance do aprendizado dos alunos e tal. Então, não era um plano que eu tinha. Gostei da experiência, mas confesso que me sinto mais em casa, mais à vontade, nos estágios mais práticos, onde eu simplesmente faço aquilo que eu faço todos os dias, que é o que eu estou fazendo atualmente nas duas faculdades. Agora, com o episódio já caminhando para o final, a gente gosta de pedir para que o convidado, né, sempre conte algumas histórias de vivências mesmo atuando na área em que trabalha. Então, até alguns colegas também já pediram pelo Instagram do podcast que o senhor contasse alguns casos na cirurgia oncológica, desde casos, pelo menos um caso que tenha marcado o senhor no sentido cômico, e um caso que poderia ter marcado no sentido mais de um caso complicado, um caso grave. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo me lembrar algum caso. Tem alguns casos que marcam assim pela evolução. Vocês perguntaram, inclusive, sobre a parte psicossocial, né? Tem um caso que a gente operou aqui em Caetité, que marcou muito pela forma como aconteceu. Paciente muito jovem, 49 anos de idade, se apresentou para a gente com câncer de estômago, raro nessa idade, né? Não é uma coisa comum nessa idade, um adenocarcinoma gástrico, locorregional, vamos dizer, se a doença não era mais restrita ao estômago, né? Um pouco avançada para linfonodos. Nós operamos esse paciente, ele teve uma excelente recuperação da cirurgia, mas acho que 2 anos depois ele evoluiu com progressão de doença e ele ficou em uma situação assim que a doença progrediu de uma forma que limitava muito a qualidade de vida dele, com obstrução intestinal, e a gente tentava de alguma forma abordar, operamos acho que umas 4 vezes tentando resolver a obstrução intestinal desse paciente, mas a doença, cada vez que a gente mexia, ela progredia, não porque a gente mexia, né? É bom deixar frisado, porque existe um falso conceito de que se você mexer no câncer, o câncer cresce mais rápido, é pior mexer. Isso não é uma verdade. Na verdade, a doença dele já tinha recidivado com uma doença, perfil molecular ruim, respondia mal ao tratamento, então tudo que a gente tentava fazer não tinha resultado, nem quimioterapia, nem tratamento cirúrgico, e esse paciente ficou numa situação em que ele ficou internado durante aí uns 15 dias, com doença progredindo, a barriga, a cadáver abdominal totalmente bloqueada, inacessível, a gente não conseguia fazer nada e ele não conseguia se alimentar, nem por sonda, nem por boca, a gente ficou alimentando ele por via venosa, até o dia em que, infelizmente, né, ele faleceu, mas assim, talvez a situação dentro da minha prática médica em que eu me deparei com a realidade assim, eu não tenho o que fazer por esse cara. O cara está sofrendo, do ponto de vista cirúrgico, eu não tenho nada para oferecer para ele, não tenho como fazer quimioterapia, a gente somente deu aporte calórico para ele por via endovenosa e tratou os sintomas para que ele não tivesse dor e ficou esperando o dia em que a doença o levaria. Demorou, não exatamente quanto tempo, mas foi uma situação muito marcante aí que todos sofreram juntos, a família acompanhou de perto, a gente deu toda assistência psicológica para a família também, mas não tem nada que venha a remediar totalmente esse sofrimento, né, essa situação. E era um paciente muito jovem, quando ele morreu ele devia ter uns 53 anos por aí. Então, assim, é uma situação muito marcante. Agora, as situações cômicas, não há dúvida de que elas existem. Eu, do ponto de vista... teve um outro paciente também, para você ver, né? A gente pensa que essas coisas só vão acontecer com o interior. Mas eu lembro de um caso, quando eu era residente lá na C. Camargo, em que uma paciente do Acre, ela procurou o hospital em São Paulo para fazer o tratamento, era uma doença avançada já desde o início, tal. A gente tentou de tudo lá, radiologia intervencionista, várias coisas que a gente não tem disponível aqui, e a gente não conseguiu sucesso, e essa paciente era muito querida por todos, paciente muito atenciosa, carinhosa com a equipe,
E chegou a situação em que ela mesmo entendeu que a gente não tinha mais o que oferecer. E ela simplesmente pediu para ir para casa, falou assim, olha, eu sei que eu vou morrer, que eu não tenho o que fazer, paciente jovem também, devia ter uns 55 anos. Eu sei que não tenho o que fazer, eu vou morrer, eu queria que vocês me mandassem para casa. Queria agradecer vocês por que vocês fizeram, sei que eu não volto mais aqui. E eu queria ir para casa, para minha região, para ficar perto da minha família, que eu quero falecer em casa. E ela ficou um mês ainda em casa e faleceu. Eu me lembro que no dia que essa paciente, que aconteceu isso, que ela pediu para ir embora, foi talvez a primeira vez, ou a única vez, não me lembro agora, que saí assim, fui para a escada do prédio, sabe, emocionado assim, praticamente chorando com a situação, porque ela me ensinou muita coisa. Não de medicina, não só de medicina que eu estou falando, mas de humanidade, de coração, de fé, acima de tudo. E aquilo ali mexeu muito comigo, então tem algumas situações que você não esquece, né? Lembro os nomes desses pacientes aí, assim, lembro das feições deles com detalhes, porque de fato são casos que chamam a atenção. E o que eu me lembrei que agora de uma situação curiosa aconteceu, talvez não tanto cômica assim, mas quando eu fazia residência em São Paulo, São Paulo é a maior colônia japonesa do país, né? Então a gente tinha muito paciente japonês lá. E teve uma vez que a gente operou uma paciente que é uma cirurgia de trato intestinal, não lembro exatamente qual foi a cirurgia, mas a gente dependia que essa paciente aceitasse dieta para ir para casa, que ela conseguisse comer, não vomitasse, não enjoasse, que ela conseguisse comer. E a cirurgia indo tudo bem, tipo, a cirurgia foi boa, pós-operatório abdômen flácido, não tinha distensão, os exames laboratoriais todos bons, os exames de imagem bons, mas a paciente não conseguia se alimentar, não conseguia se alimentar. Ela é japonesa, né? Não conseguia se alimentar, não conseguia se alimentar de jeito nenhum. Eu lembro que chamou a atenção que no apartamento dela do hospital tinha a cama dela e tinha um tablet assim em cima da mesa, que ficava 24 horas ligado com o tablet de alguém lá em Tóquio, na casa da família dela. Como se fosse uma janela. Como se fosse uma janela onde eles se comunicavam. O tablet ficava lá e eles conversavam durante o dia. Oxe, fulano, vem cá, tá. E aí aconteceu que essa paciente, ela queria ir para casa, queria ir de alta, mas não conseguia comer. Nada que dieta líquida, dieta pastosa, nada ela aceitava. E a gente sabia o que fazer, investigou todas as formas, se tinha algum tipo de obstrução, ela vomitava e nada funcionava. Até que, numa visita de tardezinha assim, quando eu saí do quarto, a acompanhante dela veio, me chamou de canto assim, falou assim, doutor, eu vou dizer o que está acontecendo. Eu falei, pois não. É porque você está dando comida, ela não está aceitando. Eu falei, pois é, só depende de ela ir de alta. Aí ela falou assim, doutor, se você me autorizar trazer sushi para ela, eu tenho certeza que ela come e vai para casa. Eu falei, não, mas ela tá vomitando, não sei o que. Eu falei, doutor, ela só come isso aí, ela não vai comer comida do Brasil. Aí eu falei assim, tá, mas não pode trazer comida de fora do hospital, não sei o que. Aí eu liguei pro chefe, né? Falei, ó, chefe, a paciente falou isso e isso, tal, não sei o que. A chefe falou assim, beleza, libera, mas não diga que a gente liberou, libera informalmente, manda ela botar dentro do ambu, e levar, tal. Mas, rapaz, no outro dia, a mulher, quando eu cheguei para saber do doutor, comeu tudo o sushi, não sentiu nada, tá ótimo, não sei o quê, eu dei alta para ela para casa. Assim, situação que eu jamais ia imaginar, que o problema era o tipo de comida. Mesmo ela sendo japonesa, né? Porque eu morava no Brasil, mas só comia sushi, não comia mais nada. A gente acabou conseguindo dar alta com esse artifício aí que a familiar dela falou com a gente. Depois de, sei lá, uns 4 dias tentando e não conseguia. Quando tá acabando o episódio agora, aí a gente sempre pede para os convidados para dar uma dica de estudo para os alunos, né? Seja para os alunos que já estão cursando medicina ou para alguns vestibulantes que estão assistindo, alguma dica de estudo que o senhor tem usado, que funcionou para o senhor, que o senhor acha que a gente pode aplicar? Bom, eu gostaria de poder dizer para vocês simplesmente que vocês estudassem para a sua prática, para o dia a dia, que vocês se dedicassem ao internato, pegar o caso que você pegou, destrinchar, estudar, aprender com calma, tal. Que é a forma como nós, assim, depois de especialistas, continuamos fazendo dia após dia. Então, tem um caso que eu vou operar amanhã, que sai um pouquinho do meu feijão com arroz de todo dia, eu vou lá, pego, estudo com calma aquele caso, revejo a anatomia, revejo a técnica operatória e tal. Eu gostaria muito, né? Gostaria muito de poder dizer para vocês que a vida médica deveria ser dessa forma, vocês deveriam estudar assim, de forma leve, o dia a dia que vocês estão vivendo. Mas, infelizmente, não é essa a realidade do contexto de vocês, né? Porque vocês vão fazer prova de residência. A prova de residência,
cada dia mais se torna um concurso extremamente concorrido e específico, onde você tem aí cursinhos, né, que são especialistas em formar concurseiros. Eles não formam médicos, até mesmo o que eu fiz, pelo menos, né, ele era muito claro em dizer, ó, o nosso objetivo não é formar você como médico em um ano de cursinho. O objetivo é capacitar você para a prova, para o concurso, formar um bom concorrente de prova. O que acontece? Eu tinha, por exemplo, alguns colegas de faculdade que sempre foram meio, assim, não eram tão preocupados com a qualidade de formação, mas fizeram 2, 3 anos desses cursinhos e passaram nos melhores lugares, assim, nas provas, porque, de fato, foram preparados para as provas. Então, infelizmente, o que eu preciso dizer para vocês é que vocês precisam considerar as duas coisas. Aliar um estudo de cursinho, né? Eu não vou citar não aqui para a gente não fazer propaganda, mas acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. Tenho muita gratidão a esses cursos, né? Porque, de fato, eles nos ajudam a aprender muita coisa, a metodologia deles é muito boa, mas a metodologia é voltada para a aplicação de prova, para a resolução de prova, que é útil na prática, é útil, mas não substitui o estudo sistemático das patologias, das doenças, a experiência prática, o dia a dia, a vivência, né? Então, como eu falei, eu gostaria de poder dizer que vocês estudassem só dessa forma, de forma prática, suave, contínua, entendeu? Sem muita pressão, mas infelizmente o sistema de ensino e cobrança e concursos não permite que seja só assim. Vocês precisam ter uma dedicação às provas de residência, né? E do que eu me lembro da época que eu fiz prova de residência, não sei como é a realidade atualmente, mas o que eu me arrependo de não ter feito logo e que quando eu fiz eu vi resultado é questões, fazer questões, responder questões. Responder questão é tão importante, especialmente questões comentadas, né? Que vocês têm acesso aos comentários das respostas. Responder questão é tão importante quanto a leitura do assunto, né? Obviamente que um não anula o outro, mas o que eu pudesse dar uma dica em termos de estudo para residência seria você fazer questão. Em termos de prática, vamos falar, passei na residência, já entrei na residência. Aí o que você precisa, o que eu mais recomendaria é que você se dedicasse aproveitar ao máximo a sua experiência intra-hospitalar. A sua vida dentro do hospital, o seu rotina, não tenha pressa de ir para casa. Faça tudo que você tiver fazer da melhor forma, se dedique. Se for o caso, pegue ali na hora que você lembrar, esse caso, o exame do paciente veio tal coisa, pegue ali agora. Hoje em dia a gente tem acesso à internet, muito fácil, pesquisa aquilo ali, porque o que mais ensina você disparado é quando você estuda o que você está vendo naquele momento. Eu quero chegar em casa, vou ler aqui sobre, sei lá, doença inflamatória intestinal. Vou ler aqui aleatoriamente. Você aprende, mas quando você está com um paciente de doença inflamatória intestinal na sua frente e você estuda o caso dele, é muito diferente, muito diferente. Então, do ponto de vista prático, esse é o conselho que eu dou para vocês. Não troquem o estudo e a experiência intra-hospitalar por decoreba de livro, por sistemas outros de aprendizado além da prática. Assim, alinhe a teoria com a prática, mas a prática, o dia a dia, o que você está vendo no paciente ali, marca muito mais, né? É só você entender que quando a gente fala isso, né, quando você, por exemplo, vai contar uma história, vamos supor, você leu um livro, e aí você vai contar sobre esse livro que não tinha imagens, você forma na sua cabeça as imagens do que você está contando, porque imagens ajudam muito mais a gravar. A mesma coisa é você ver o paciente, você vê o exame, você vê o sinal clínico, é muito diferente do que você ficar olhando só para o livro, entendeu? Então, é o conselho que eu dou quando vocês estiverem na prática médica, estudar o que vocês estão vendo ali, que isso ajuda muito no aprendizado. Então, já encerrando o episódio, gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, doutor Décio. Foi um prazer tê-lo como convidado, o tempo também do senhor, que é uma pessoa muito ocupada, né, cirurgião, então agradecer a disposição. E basicamente é isso, o episódio vai chegando ao fim. A gente está tentando manter uma constância aqui nos episódios, mas também, mesmo agora no final de ano, a maioria dos professores convidados médicos não tem um tempo tão disponível assim, mas aí a gente tenta ao máximo fazer uma frequência alta nos episódios. E vamos ficando por aqui. Tchau, tchau, um abraço a todos e um bom fim de ano aí para todo mundo que escutou até o fim.
Obrigado aí Já encerraram? Não. Pode falar. Obrigado aí pelo convite, pela possibilidade, né, pela oportunidade de participar aqui. Quero parabenizar vocês pela iniciativa. Certamente muitas pessoas são ajudadas pelas informações que vocês conseguem aqui. De fato, às vezes é difícil a gente conseguir tempo, mas eu particularmente considero isso uma importância, né? Não acho que é um tempo perdido de hipótese alguma. Na verdade, eu gostaria muito de ter tido acesso a auxílios como esse na minha época de formação. Muitas dúvidas que eu tinha que a gente... Porque às vezes você chegar para o cara dentro do hospital e perguntar, ô, doutor cirurgião, fulano e tal, me explica aqui uma coisa, aqui o cara não vai ter tempo, ele não conhece você, ele não quer falar. Então, a pessoa ter acesso a informações como essa é, sem dúvida nenhuma, bastante útil. E especialmente nesse final de ano aqui, para mim está mais tranquilo. Eu me dei um pouco de folga esses dias aí. Na verdade, o mais difícil agora foi porque eu deixei minha filha ali. Inclusive, demorei de começar com vocês o podcast, porque eu estava botando ela para dormir ali. E aí sim, é um tempo precioso, né? De estar com a família e tal. Mas eu, mesmo assim, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade e, mais uma vez, parabéns aí pela iniciativa. Espero que vocês consigam manter essa frequência aí nos episódios. A gente agradece. É isso, galera. O episódio chegando ao fim. Tenha uma boa semana, um bom ano novo. E ano que vem vai ter mais episódio. Até mais.